Gente querida, nós estamos iniciando hoje uma nova série, a série de fevereiro das nossas reflexões. E nós vamos falar sobre família nesse mês de fevereiro, nesse mês de março, que está iniciando. E eu quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Verso 14 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 14 diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Vamos ler todos juntos o final desse versículo que diz: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas quando Jesus tomou-o pela mão e o levantou, ele ficou em pé. O nosso tema do ano para a nossa comunidade em 2024 é uma fé que salta muralhas. E nós estamos falando sobre o fato de que existe esse elemento do contraditório, da oposição, da dificuldade e do obstáculo na nossa fé. Todos nós que somos cristãos cremos, entendemos e sabemos que à medida em que nós vamos seguindo Jesus, nós teremos enfrentamentos. Na nossa jornada haverá dificuldades, nós precisamos pôr isso na nossa conta. Nós não deveríamos desprezar o fato de que ao caminhar com Jesus, não existe um caminho pavimentado sob os nossos pés até o final da jornada, nem nunca nos foi prometido nenhum tipo de facilidade ou moleza. Nós sabemos que existem tempos em que Deus nos dá refrigério e descanso, e isso é bom ter descanso, mas nós sabemos que, de maneira geral, seguir a Jesus significa o enfrentamento, significa lidar com a oposição, com obstáculos e com coisas difíceis. Nós começamos falando sobre vencer os desafios no trabalho, mas hoje nós vamos falar também sobre vencer os obstáculos na família, porque acredite em mim, não existe um lugar mais difícil de ser crente do que exatamente dentro de casa. Uma vez perguntaram assim, para a esposa do Billy Graham se ela pensou em se divorciar dele. Ela disse: olha, divorciar dele eu nunca pensei, mas matá-lo várias vezes, E provavelmente se você perguntar isso para minha esposa, ela dirá alguma coisa muito semelhante. Divorciar até agora não, mas todo dia de manhã eu passo a mão numa faca lá na cozinha e me pergunto: será que é hoje? Será que é hoje? É muito difícil viver o evangelho dentro de casa. É muito difícil viver o evangelho na família. É muito difícil ser crente exatamente diante dos que nos são mais próximos.
E nessa série de reflexões eu gostaria muito de pensar com você o fato de que o cidadão médio aqui da nossa região, do Aquários e de São José de maneira geral, é uma pessoa dotada de muitos recursos. Uma pessoa que em geral tem muita inteligência, uma pessoa muito estudada, que tem muitas capacidades, que tem muitas conexões ao seu dispor e que, no entanto, apesar de serem pessoas tão bem-sucedidas, apesar de serem pessoas marcadas por uma jornada de sucesso no trabalho, ainda assim é válido o clichê que fala, veja lá, tão sucedido, tão bem-sucedido na empresa, mas muitas vezes tão fracassado dentro de casa. Muitas vezes nós vemos isso próximo de nós. Pessoas que no Instagram, pelo menos, são famílias Doriana. Uma coisa maravilhosa, todo mundo de mão dada e um pouquinho de Photoshop faz a família ficar linda. Mas a convivência diária é atribulada e difícil. O diálogo é fragmentado e não é fluido. Os conflitos estão presentes. É engraçado que muitas vezes nesse afã de conquistar o sucesso fora de casa, de sermos bem-sucedidos no trabalho, de sermos bem-sucedidos na carreira, de sermos bem-sucedidos na empresa, nós movemos completamente nosso foco, nossa energia e nosso tempo para lá, para longe da casa. E aí então o diabo mais experiente desse livro fantástico e provocativo de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, escreve ao seu sobrinho dizendo assim: faça com que o seu paciente ame as crianças da África e sofra pela fome na África, ao mesmo tempo em que ele ignora as necessidades do seu vizinho de porta. Nós muitas vezes estamos tão preocupados e injetamos tanta energia fora de casa para sermos um sucesso. A pergunta da reflexão de hoje é: e se nós pegássemos todo esse afã, e se nós pegássemos todo esse empenho, e se nós pegássemos toda essa garra e vertêssemos essa garra numa luta pela nossa família? E se nós vertêssemos toda essa energia e esse empenho para lutar pelo nosso casamento? O que aconteceria com o nosso casamento se nós lutássemos por ele? O que aconteceria com a nossa família? Então nós vamos fazer 3 reflexões em março. Nós vamos falar sobre lutar. Depois nós vamos falar sobre priorizar. Depois nós vamos falar sobre responsabilizar. E hoje nós estamos exatamente na história desse menino, dessa relação familiar conturbada, porque Jesus está descendo do Monte da Transfiguração. Lá os seus discípulos haviam visto a sua glória. E Jesus não tem um minuto de paz, rapaz. Ele acabou de descer do Monte da Transfiguração ali, e aquele momento com Deus, e a presença e a glória de Deus. E assim que Jesus coloca o pé na planície, alguém já está debatendo com os seus discípulos. E provavelmente nós estamos falando aqui do Monte Hermon, que é ao norte da Palestina. Os mestres da lei tinham seguido Jesus até lá, o que significava que eles estavam muito propensos a fiscalizar, a auditar o que Jesus estava pregando e ensinando. Quando Jesus desce do monte, já está havendo um bate-boca, uma discussão, uma alteração de vozes. E então Jesus fala: calma gente, o que está acontecendo aqui? O que vocês estão discutindo? E aí então alguém sai da multidão e diz assim: o que está havendo de importante, mestre, é que eu trouxe meu filho para os seus discípulos, porque o meu filho tem sido torturado por um espírito imundo há muitos anos. Isso acontece desde a infância. Note que ao longo do texto, nós descobrimos que esse espírito não apenas emudece essa criança, mas ele atenta contra a própria segurança física dessa criança, jogando no fogo, jogando na água. E então ele diz assim: mestre, eu trouxe essa criança até os pés dos seus discípulos. Nós estamos aqui horas tentando fazer algo, mas ninguém pode socorrê-lo. E aí então aquele homem dispara uma palavra, dizendo assim: se tu podes fazer algo por ele, mestre. Note que na resposta que Jesus dá a esse homem, Jesus diz assim: se tu podes. Aquele homem havia saído de casa com muita fé. Ele certamente já havia procurado todos os exorcistas da Palestina. Se você fosse pai, é isso que você faria. Ele já havia procurado todos os médicos, todos os espiritualistas, todos os rabinos poderosos. Ele já havia feito tudo o que estava em seu poder. Ele já havia feito tudo o que tinha em termos de recursos financeiros.
E ele sai de casa com uma última esperança de que talvez Jesus faça algo. Mas agora que os discípulos de Jesus não puderam repelir aquele demônio, ele já está com a sua fé totalmente estraçalhada, com a sua confiança balançada. E ele diz: mestre, se tu podes fazer alguma coisa. Aquele homem havia perdido a fé, ou estava com a fé por um fio. Ele havia procurado Jesus com muita convicção, mas agora estava balançado. E acredite em mim, nós empatizamos com esse homem. Porque se tem uma coisa que eu vou verbalizar aqui agora, que pode chocar alguns, e não é uma coisa muito comum de se ouvir nos púlpitos evangélicos, mas é verdade, precisa ser dito. Todos nós que estamos aqui hoje à noite somos adultos e precisamos encarar isso, é o fato de que em algum momento da jornada, você e eu, nós já perdemos a fé na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, e na mudança dos nossos pais, e na mudança da nossa família. Todos nós em algum momento já passamos por isso. Todos nós já passamos por aquele momento em que você fala assim: rapaz, esse casamento não tem jeito mesmo. Rapaz, essa criança que eu criei na igreja e tudo, e agora está desviado dos caminhos do Senhor. Quanto mais eu oro, pior ele fica. Rapaz, não tem jeito para esse menino, para essa menina. Quanto mais eu oro, pior fica. Não tem jeito. Ou se você tem pais não cristãos, você apresenta o evangelho uma vez, 2 vezes e 3 vezes e convida a igreja, e quanto mais o tempo passa, mais endurecido o coração fica, e você fala assim: acho que não adianta mais. Todos nós já perdemos a fé em algum momento. Todos nós já desistimos. Todos nós já ficamos combalidos em algum momento. E como é o coração de uma pessoa que perdeu a fé e a expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua família? Essa pessoa deixa de crer, e porque deixa de crer, deixa de orar. Ela deixa de orar pela mudança. Porque deixa de crer, deixa de orar, deixa de tentar também. Não tenta mais nada. Tem um retiro de casais: eu não vou, não vai mudar nada. Tem um momento de intercessão pela família, uma semana de oração: eu não vou, não vai mudar nada. Tem um livro novo aqui que a gente pode ler: eu não quero, não vai adiantar absolutamente nada. E depois de desistir, nós passamos a nutrir um sentimento muito perigoso de rancor, de mágoa, de desespero, e quase que aquele sentimento assim de: Deus, eu fiz tudo certo, por que deu errado? Muitas vezes nós nos vemos nesse lugar bastante tóxico, perigoso, cansativo. Mas a Escritura nos lembra o que significa lutar. Eu escolhi esse verbo lutar, porque na minha experiência, tanto no meu casamento, quanto em todos os casamentos que eu pastoreei até aqui, nesses 20 anos de caminhada como servo de Deus e servo da igreja, eu noto que não existe um só casamento que tenha chegado até um momento de bênção sem passar por uma grandiosa luta. E essas lutas, elas não são lutas de semanas, nem de meses. Adivinhe você, nós já sabemos, muitas vezes são lutas de anos. Luta mesmo, luta, punho a punho. Não uma luta com o seu cônjuge, né? Uma luta pelo seu cônjuge, pela sua família, uma luta pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe. Diante da resposta do homem: se podes fazer alguma coisa, então tem compaixão de nós. Jesus responde no versículo 23, se podes. E então Jesus responde com uma fórmula muito comum nos evangelhos sinóticos, que é: tudo é possível àquele que crê. É óbvio que existe uma complexidade teológica muito grande na interação entre fé e milagre. Eu sei que muitas vezes ao longo da história da igreja nós entendemos que existe uma correlação absolutamente direta entre crer e receber o milagre. Mas se nós lermos a nossa Bíblia, nós veremos que não é tão fácil assim. Uma passagem que me veio à cabeça, por exemplo, é a ressurreição de Lázaro, na qual as irmãs de Lázaro não creram, os judeus não creram, Lázaro não tinha condição de crer nenhuma porque estava morto, mas Jesus, contra todas as expectativas, performou a ressurreição de Lázaro. Então, algumas vezes, Deus decide agir e ponto final, e Ele vai fazer.
Mas em muitos momentos da Escritura, os milagres, uma intervenção direta de Deus na realidade humana, mudando coisas que nos parecem absolutamente imutáveis, os milagres eles estão condicionados à fé. Muitas vezes no Novo Testamento acontece assim. Marcos diz que Jesus foi para a sua cidade natal, Nazaré da Galileia, e ele diz assim, Jesus não pôde fazer muitos milagres lá, porque eles estavam endurecidos de coração. Então algumas vezes, ou muitas vezes, Deus requer de nós fé, que é uma confiança na agência amorosa de Deus a nosso favor, por meio da providência, ou então por meio da agência soberana e miraculosa de Deus. Então Jesus pergunta àquele homem assim, se podes, tudo é possível àquele que crê. O comentarista Walter Wessel está dizendo que Jesus está enfocando toda a situação do não repelimento daquele demônio em termos de incredulidade e fé, porque ele repreende os seus discípulos por falta de incredulidade e ao mesmo tempo lembra ao pai do filho, ao pai daquela criança que ele precisa ter fé. E então você ouvirá da boca do pai dessa criança a declaração mais chocante, mais estonteante, quando ele diz assim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma frase que em si mesma ela é contraditória. Eu creio, mas Senhor, me ajuda na minha incredulidade. João Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim, é quase contraditório a frase desse sujeito. Ele primeiro diz que crê, depois pede ajuda diante da sua incredulidade. Afinal de contas, ele tem fé ou ele é incrédulo? Mas então João Calvino dispara dizendo, mas nós todos reconhecemos essa situação em nosso próprio coração. Porque nós queremos crer, mas ao mesmo tempo, a nossa fé, ela não está perfeita, nem madura o suficiente, ela tropeça. Nós estamos divididos, nós temos dúvidas, nós temos segundos pensamentos. Não existe um só cônjuge que não tenha me procurado ao longo desses anos, crendo na restauração do seu casamento, mas ao mesmo tempo tendo dúvidas. Não existe uma só família que não lute pela cura dos seus filhos, que não creia no que Deus pode fazer, e ainda assim tenha dúvidas. Sabe por quê? Porque se você já esperou demais, ou se você já sofreu demais, ou se você já orou muito e não foi respondido, você sabe o que está passando no coração desse pai aqui. Sabe por quê? Porque esse demônio o torturava desde a infância. Quantas vezes esse homem teve fé, teve expectativa e foi frustrado? Quantas vezes ele foi até um médico dizendo, isso tudo hoje acaba. Hoje é a última vez que eu verei o meu filho estribuchando no chão. E ele voltou com aquela criança doente para casa. Quantas vezes o coração desse homem foi dilacerado? Quantas vezes o coração dessa família foi partido? Quantas vezes? Então pense comigo, muitas vezes nós estamos assim. Nós queremos crer, mas nós estamos machucados. Nós estamos lacerados, nós estamos feridos na nossa alma. Nós estamos hesitantes, porque lá no fundo uma voz diz assim, nada vai adiantar de novo. Tudo falhará de novo. Você vai ficar exatamente onde você está. Nada vai mudar na sua família. Então nós descobrimos ao longo desse texto que Jesus faz 2 milagres. Porque Jesus ouviu e atendeu a prece daquele sujeito. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E ele foi socorrido. Jesus de fato o ajudou na sua falta de fé. Jesus lhe concedeu a graça, o dom da fé, porque na sequência nós descobrimos que por meio de uma narrativa muito visual, Marcos nos informa que o repelimento daquele demônio foi tão brutal na vida daquele garoto que ele bateu-se no chão, convulsionando, babando, gritando coisas infames, mas no final das contas, o corpo estático da criança pousou sobre a terra, a ponto de todos dizerem, a criança morreu. E Jesus diz assim, ele não está morto, ele vive. E tomando-o pela mão, o colocou de pé. Afinal de contas, a fé daquele homem foi fortalecida ou não por Jesus naquele dia? Nós o sabemos que foi.
Então eu queria conversar com você no final desse sermão. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu julgava comigo se esse texto seria adequado para abrir a nossa série de reflexões. Se ele era o texto certo. E eu lutei com esse texto durante muitos dias. Mas cheguei à conclusão que sim. Porque assim como esse pai leva o seu filho até Jesus, porque sabe que não existe ninguém mais que possa socorrê-lo, nós também levamos o nosso casamento até Jesus, nós também levamos os nossos filhos, os nossos pais, a nossa família até os pés de Jesus, mas assim como esse pai, nós podemos ter também o coração dividido aqui nessa noite. Nós podemos ter o coração dividido entre a fé no que Deus pode fazer e a hesitação porque nós estamos machucados e feridos. Nós podemos ter a confiança no poder agente de Deus e ainda assim dúvidas habitando a nossa alma. Nós precisamos de um milagre, mas muitas vezes nós não temos mais forças para crer com a integridade de que nós é requerida. Então muitas vezes nós oramos como esse pai e dizemos: Senhor, eu gostaria muito de ver um milagre na minha família, mas Senhor, a minha alma está muito machucada. Senhor, eu gostaria de ver a redenção, a cura do meu casamento, mas Deus, eu já sofri demais nesse relacionamento. Senhor, eu gostaria de ver os meus filhos aos seus pés, voltando para a tua casa, mas Jesus, eu já me decepcionei tantas vezes, nutrindo expectativas. Senhor, eu não consigo mais acreditar que serei feliz de novo no meu casamento. Eu não consigo mais acreditar na restauração da minha família. E talvez seja justamente quando nós colocamos a nossa incredulidade diante de Deus e oramos, fazendo coro com esse homem, dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Exatamente nós começamos a entender o que Deus quer fazer um milagre, primeiro no nosso coração. Primeiro no nosso coração. Se você já perdeu a esperança em relação à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos, eu quero te dizer: você e eu, nós precisamos de um milagre, meus irmãos. Nós precisamos de um milagre para continuar lutando pela nossa família, para continuar lutando pelos nossos filhos, lutando pela conversão dos nossos pais. Nesse final de semana eu estive em Campinas, para uma conferência de 20 anos do movimento liderado pela Chácara Primavera, plantando igrejas. E logo que eu cheguei lá, Ricardo Agreste me apresentou o Steve Andrews. Steve Andrews hoje tem quase 70 anos de idade. E há 30 anos atrás ele fundou uma igreja chamada Kensington Church. A Kensington Church começou como uma pequena igreja e cresceu até se tornar uma igreja de 20 mil pessoas. E nós conversamos ali um pouco. Ele é um senhor muito simpático, assim, contando a história dele para mim. E que ele falou para mim assim: eu estou vivendo o tempo mais feliz e abençoado no meu casamento. Estou vivendo uma era como eu nunca vivi no meu casamento. E eu achei aquilo maravilhoso, né? E então ele subiu no púlpito e pregou um sermão falando sobre os erros que ele não cometeria de novo no ministério. E ele falou assim: eu cometi um erro muito grave, porque eu estava focado na edificação da igreja. Eu estava olhando assim para a igreja e para o ministério e para a salvação das almas. E nós tivemos 3 filhas lindas. E todo o meu tempo era para a igreja e para as filhas. E um final de semana eu tirei férias e fui com a minha esposa para uma beira de um lago. E nós passamos o inverno ali naquele lugar maravilhoso. E no primeiro dia eu notei que a minha esposa estava um pouco quieta. No segundo dia eu notei que a minha esposa estava um pouco quieta de novo. E a gente já sabe que isso nunca é muito bom, não é? Você fala assim: tá tudo bem, amor? Responde assim: bem. E dá uma girada de pescoço na direção contrária assim: bem. Né? Isso para aqueles recém-casados incautos que estão traduzindo como: está tudo bem, então, deixa eu seguir com a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: já já você vai tomar uma peixeirada no bucho, não vai ver nem de onde veio. Lá pelo 3º dia, as meninas dormiram à tarde e ele a procurou e disse assim: meu amor, precisamos conversar o que está acontecendo. E ela disse exatamente essas palavras: eu não vou me divorciar de você, mas eu não vejo mais nada para mim nesse casamento. Eu não vou me divorciar de você, mas eu não vejo mais nada para mim nesse casamento.
E o Steve Andrews, com muita coragem, porque é muito difícil nós, pastores, abrirmos nossa vida com tamanha sinceridade. Ele disse assim: eu lutei como um desesperado por 5 anos para que o nosso casamento voltasse a ser o que ele era. Eu tirei o ministério do centro da minha vida, nós fizemos várias alterações na agenda da família para que eu pudesse olhar para minha esposa e eu pudesse vê-la de novo como a coisa mais rara, preciosa e santa que Deus havia me dado para cuidar em toda a minha vida. Levou 5 anos para que nós pudéssemos rir de novo à mesa do nosso casamento. 5 anos lutando. Me diga você, aonde você está nessa jornada de luta? Você pensa que já lutou bastante? E se você tiver que lutar mais 3 anos, mais 4 anos, se você tiver que lutar 10 anos pelo seu casamento, lute. Lute pelo seu casamento, lute pela vida dos seus filhos. Invista no seu casamento, matricule-se na oficina do ano que vem, vá no retiro de casais, procure ajuda. Ore pelos seus filhos, nunca desista deles. Ore pelos seus pais, nunca desista deles. Lute, lute, lute. E quando você disser não aguento mais, diga ao Senhor: me dê mais um soco, mais um gás, mais um fôlego, me dê mais um pouco para que eu continue lutando. Alguns anos atrás, minha esposa e eu tivemos um momento delicado no nosso casamento. Não era nada grave, mas era algo que estava obstaculando o desenvolvimento daquilo que nós sempre prezamos, que era o diálogo, o amor e o tempo ao redor da mesa. Nós estávamos desalinhados em relação a uma questão, e nós passamos aqueles dias assim, cada um para um lado. Sem discussões, sem ofensas, a gente não briga, mas o nosso casamento não estava sendo aquilo que nós lutamos durante anos para fazê-lo ser. E então, numa tarde, eu coloquei o meu joelho no chão e falei: Senhor, tem piedade da minha família, Senhor. Tem piedade do meu casamento. Lembra-te de mim. Me dê sabedoria para saber aonde eu errei, como eu posso emendar e remendar as coisas. E Deus me deu uma ideia. A Isabela ia chegar de um plantão desafiador, eu preparei um jantar. Quando ela chegou em casa, tinha um risoto sendo feito, uma carne sendo feita. Ela chegou em casa falando assim: que negócio é esse aqui? Eu falei: é uma janta. Janta para quem? Janta para você, meu amor, minha linda. Né? Coloquei uma taça sobre a mesa, preparei uma mesa bem bonita assim. Falei: olha, vai tomar um banho e volta para a gente comer esse papá gostoso que Jesus nos deu. E aí, uma mulher de barriga cheia sempre é uma mulher mais compreensiva, meus irmãos. Fica essa dica conjugal aí. Uma mulher bem alimentada, uma mulher bem dormida, uma mulher descansada, é sempre uma outra mulher. Nós jantamos juntos, mas eu disse em determinado momento: Isabela, eu quero falar uma coisa para você. E ela olhou para mim assim, de lado, com aqueles olhos de Bob Lindsay, sabe? Aquele olho de onça assim, ó. Eu falei: nós levamos 1 década para nos casarmos. Nós construímos o nosso casamento ao longo de muitos tempos de espera, dolorosos para nós dois. Nós pagamos um preço enorme para chegar aqui. Nós chegamos contra todas as chances. E eu sei que nós não esperamos tanto tempo para ter isso daqui que tem sido o nosso casamento nos últimos dias. Não é verdade? Ela disse: é verdade. Eu falo: olha, eu quero que você me diga aonde eu posso melhorar, o que eu errei, como é que a gente pode... E eu quero te pedir perdão do fundo do meu coração. Porque eu quero que nós vivamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas que a nossa família seja o nosso primeiro ministério. Lutar significa fazer o que você tiver que fazer para colocar as coisas em ordem.
significa se humilhar se preciso for, pedir perdão, mudar, significa melhorar, significa dizer que você estará disposto a fazer o que for preciso, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. Nunca desista da sua família, porque acredite em mim, no dia em que você desistir da sua família, você estará desistindo quase de si mesmo, porque você é o reflexo dessa família. Essa família é parte de você e acredite em mim, você não saberia existir direito fora dela. E antes de realmente finalizar, eu quero dar uma palavra, que é a seguinte. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo e processe isso dentro de um contexto. Porque se você tem um cônjuge perigoso e tóxico, uma pessoa violenta do seu lado, ou se você tem uma família disfuncional, tóxica e perigosa, que está ameaçando a sua saúde, seja ela física, emocional, espiritual, mental, então o papo é muito diferente, porque lutar seria permanecer numa situação indesejada. Talvez lutar nesse sentido seja pedir a Deus coragem para impor limites em pessoas abusivas que estão perto de você. Talvez lutar nesse sentido seja aprender a se defender com as armas de Deus e com a graça de Deus e não deixar que pessoas te expoliem espiritualmente ou emocionalmente. Talvez lutar seja ter a coragem de tomar uma decisão que nesse ponto da jornada você já sabe que é inevitável e irreversível. Meus irmãos, eu não nasci ontem, eu não vivo no mundo de Nárnia. Eu não vivo num mundo de faz de contas, onde tudo dá certo sempre. Não é assim. Às vezes, você se casou com uma pessoa narcisista, egolátrica, de coração endurecido, e muitos anos depois, essa pessoa, em vez de melhorar, piorou. E agora coloca a segurança emocional e talvez física de toda uma família em colapso. Nós temos que ter coragem. Coragem para estabelecer limites e lutar por eles. Coragem para fazer aquilo que é certo. Então ouça o que estou dizendo, ouça com sabedoria e não tire minhas palavras do contexto onde elas estão muito bem firmadas. Nós precisamos de discernimento espiritual quando estamos em cenários críticos. Nós precisamos exercer o nosso discernimento espiritual e pedir que Deus me dê coragem, sabedoria e força. Num dos textos mais chocantes da paixão de Cristo, Jesus está pregado na cruz, poucos instantes antes da sua morte. Reunindo suas últimas forças, Jesus olha para baixo e vê sob os seus pés aquele rosto tão familiar, o rosto de Maria, sua mãe. Imagine o que foi para Maria ver o seu filho sendo destroçado como ele foi naquela cruz. Imagine a dor do coração dessa mulher. Jesus estava levando sobre si os pecados de todos nós aqui, e muitos outros. Imagine a dor, o sofrimento e a escuridão que estavam sobre Jesus. Mas Jesus olhou para sua mãe. Jesus tinha sido arrimo de família durante muitos anos. Nós não sabemos exatamente quantos, mas nós sabemos que quando Jesus chegou na vida adulta, ele era o filho mais velho e seu pai já tinha morrido. E ele certamente cumpriu por todo o tempo que lhe foi possível o cargo de aquele que sustenta a família na ausência do seu pai. Ele viu sua mãe ali. E ele disse para o seu discípulo amado: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E o texto diz que daquele dia em diante, o discípulo amado levou Maria para casa e cuidou dela. Jesus lutou pela sua família. E no momento último de morte, não esqueceu-se da sua mãezinha. Sigamos o seu exemplo. Sigamos o seu exemplo nutridos por uma verdade muito mais profunda ainda. Você e eu hoje cantamos várias vezes aqui de diferentes maneiras que nós somos uma só família em Cristo, e isso é muito verdade. Por causa do que Ele fez, nós somos irmãos adotados, irmãs e irmãs, filhos e filhas de Deus. Mas Jesus teve que lutar por você, não é?
Jesus teve que lutar por você. Jesus teve que lutar pela sua salvação, teve que lutar pela sua conversão. Jesus teve que lutar. E Ele foi até o fim lutando por você. Nós cristãos vamos até o fim lutando pelas nossas famílias, sem nunca desistir nem parar, porque o próprio Espírito de Deus está sobre nós. Ó Espírito, é diante de Ti que derramamos a nossa alma nessa noite. Como aquele pai, oramos dizendo: creio, mas me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Creio na restauração do meu casamento, mas me ajuda, Senhor, quando a minha fé fica combalida e o meu coração machucado. Creio, Senhor, na transformação do meu lar, mas me ajuda, Senhor, quando perco a coragem, quando perco a visão do que o Senhor pode fazer. Creio, mas nos ajuda, Senhor, na nossa falta de fé. Nutre a nossa fé, Senhor, por meio do Teu sacramento santo, mais uma vez. Mais uma vez, quando nos achegamos à mesa, nos lembra que estamos aqui para sermos nutridos na nossa confiança em Ti. Nos lembra que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador, e que precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Ó Senhor, derrama graça sobre as nossas famílias, derrama cura sobre os nossos casamentos. Derrama, Senhor Jesus, conversão no coração dos nossos filhos. Derrama transformação na vida dos nossos pais. Senhor, usa-nos como uma ferramenta, usa-nos como agentes do Senhor no seio da nossa família. Renova a nossa fé. Nos ajuda. Nós precisamos de socorro, Senhor, de socorro, de socorro. Tem piedade de nós, tem piedade de nós. Nós oramos em nome de Jesus.